A melhor época do ano tá chegando e eu vim te ensinar a fazer uma linda árvore de macramê. Esse modelinho de árvore super personalizado que até você que nunca fez macramê na vida pode conseguir fazer utilizando pouquíssimos materiais e de uma forma bem prática, para decorar sua casa ou presentear. Vamos lá para a lista de materiais. A gente vai precisar de um cordão de algodão de 4 mm, aqui eu tô usando na cor branco cru. Nós também vamos precisar de bastidores de bambu, bastidores para bordado com 12, 20 e 25 centímetros de diâmetro. Para fazer o apoio da nossa árvore, a gente vai utilizar uma estrelinha MDF com 7 cm por 7, mas caso você não tenha, você pode utilizar alguma argola de madeira também. A gente também vai utilizar bolinhas de madeira com 1 cm de diâmetro. E é muito importante que essas bolinhas tenham abertura para a entrada dos fios. Além disso, a gente também vai utilizar tesoura, fita métrica ou alguma trena que você tenha por aí. E nós também vamos utilizar um gancho em S para apoiar a nossa árvore de Natal enquanto a gente estiver produzindo. E para fazer a alça, a gente vai utilizar um fio de rami de 2 mm. Agora já vamos cortando todos os fios necessários e para fazer essa peça a gente vai precisar de 8 cordões todos de 3 esses materiais também estão na descrição do vídeo. E além disso eu também disponibilizei para vocês as lojas onde vocês encontram todos os materiais. Então vamos lá começar a produzir a nossa árvore. Primeiro a gente vai apoiar a estrelinha MDF em nosso gancho que a gente está utilizando. E logo em seguida a gente vem com os 8 fios que nós cortamos com 3,30 metros cada. A gente vai precisar dividir eles ao meio, para isso a gente une as pontinhas e a gente vai posicionar a metade de cada um deles na estrelinha de MDF ou na argola que você estiver utilizando. Aqui eu coloquei um fio e depois disso eu vou posicionando cada um dos 8 fios aí na metade deles, né? Na nossa estrelinha de MDF para a gente começar a produzir a peça. Vai ficar dessa maneira aqui. E dessa forma aqui, caso você não tenha a estrela, você pode utilizar a argolinha, como eu falei, de 6 centímetros ou até menor para fazer isso. Depois a gente vem com um fio que a gente cortou com 60 centímetros de comprimento, tá? E a gente pode girar essa estrelinha para deixar o acabamento menos bonito para trás. Então a gente vai vir e vai dobrar o cordão que a gente colocou com 60 centímetros, de forma que fique uma das pontas maiores que a outra. E essa ponta maior a gente vai dando voltas para fazer o nó de fechamento ou nó de acabamento, tá? Para fixar e segurar todos esses fios aí que a gente está utilizando. Aqui eu dei 4 voltas e no final vai ficar dessa forma. A gente vai vir com o fio que ficou para baixo e com a pontinha dele a gente vai passar pela voltinha inferior que se formou, segurar esse fio e segurar o fio que tá lá para cima, puxando todos os dois no sentido contrário. Aqui a gente aperta bem a peça, vai fixando para que fique bem seguro e depois a gente vem com a tesoura e faz o corte desses fiozinhos que sobraram aí, que foram os fios que a gente trabalhou, tá? Todos os 2 fios que a gente fez aí, esse nó de acabamento. E a gente pode vir com a pontinha da tesoura e ir embutindo os demais fios que sobraram. Depois a gente gira a peça para de fato começá-la. Aqui nessa primeira parte da nossa árvore a gente vai utilizar o nosso nó duplo, nó quadrado que a gente já utilizou em vários outros tutoriais. E para isso a gente vai separar 4 fios, os fios mais próximos que tiverem um ao lado do outro. A gente vai vir com o fio da direita passar por cima de todos os outros fios, o fio da esquerda passa por cima dele e esse fio da esquerda vai lá para trás e puxa aqui pela voltinha que se formou do lado direito. Depois disso é só puxando os fios e levar lá para cima esse nó. Agora a gente faz o mesmo processo com o fio esquerdo por cima dos outros. O fio da direita vai por cima dele e depois joga esse fio da direita lá para trás e vai puxar esse fio aí pelo lado da esquerda que se formou. A gente vem e vai puxando esse fio e depois une esse mesmo nó com o nó que a gente fez lá em cima. Agora a gente tem de fato um nó duplo. Depois disso a gente vem com os outros 4 fios que estão ao lado desse nó duplo que a gente fez e vai trabalhar com eles. A gente vem então com o fio da direita e passa por cima dos outros, o fio da esquerda vem por cima dele, joga esse fio da esquerda lá para trás e puxa aqui pelo espaço que se formou do lado da direita. A gente sobe esse nó até o máximo que puder e depois vem com o fio da esquerda por cima dos outros, o fio da direita vem por cima dele, joga esse fio lá para trás e puxa aqui pelo espaço que se formou do lado esquerdo. Agora a gente une esse nó lá em cima e agora a gente já vai ter aqui os 2 nós um ao lado do outro. A gente pode girar a peça para facilitar e fazer o mesmo processo com os demais fios que estão aqui. Então a gente vai separar 4 fios novamente e vai fazer o mesmo nó duplo com ele, pegando o fio da direita por cima do outro,
o fio da esquerda vem por cima dele e esse fio da esquerda vai lá para trás e volta aqui pelo espaço que se formou do lado direito. A gente vem com esse nó lá em cima e repete o processo agora com o lado esquerdo. Vem com o fio da esquerda por cima, o da direita vem por cima dele agora e esse fio vai lá pro lado da esquerda, passando pela voltinha que se formou e subindo com esse nó lá bem pra cima. Para fazer esse nó, a gente sempre vai fazer ele alternando, então a gente começa primeiro pelo fio da esquerda, depois que a gente faz esse nó, é que a gente vai pro lado esquerdo e repete o mesmo processo, tá? Isso é o que de fato vai caracterizando o nosso nó duplo. A gente sempre vai intercalando, começando pelo lado da direita e depois pelo lado da esquerda ou vice-versa. Então aqui agora a gente fez essa mesma sequência, puxa aqui o fio pelo lado esquerdo e acopla ele lá em cima, ali na base da nossa peça. Feito isso, agora a gente vai vir com os fios aqui de baixo, a gente vai basicamente unir os dois fios de um lado com os dois fios do outro nó que a gente deu e unir esses nós para que faça aí um nó duplo alternado. Então a gente vai repetir o mesmo processo agora com esses 4 fios. Peguei o fio da direita por cima do outro, da esquerda por cima dele, joguei lá para trás e puxei aqui pela voltinha do lado direito. Aperto lá em cima novamente, agora com o fio da esquerda por cima dos outros, o da direita vem por cima dele, joga lá para trás e puxa aqui pelo espaço que se formou do lado esquerdo. Feito isso, eu vou dando continuidade, vou girando a peça e pegando os outros fios aqui. Dessa forma, a gente vai fazer 5 linhas de nó duplo. Como vocês estão vendo, eu fiz a primeira linha e agora eu tô aqui fazendo a segunda linha. Dessa forma, a gente vai dar continuidade e vai fazer mais 3 linhas de nós duplos até completar essas 5 linhas que a gente precisa. Agora que a gente fez 2 linhas, a gente vai para a terceira linha de nó duplo e a gente vai repetir o mesmo processo, unindo os 2 fios de um lado com os 2 do outro, tá? Sempre pegando de 4 em 4 e começa a produzir aqui fazendo os nós duplos. Começo pela direita sempre também, para que fique tudo uniforme ali ao longo do processo. E vou dar continuidade aqui à minha sequência de nós duplos até chegar a 5 linhas de nós duplos. Agora que a gente já tem as 5 fileiras, a gente vem aqui primeiro com o nosso bastidor de 12 centímetros de diâmetro e a gente vai passar ele por dentro aqui dos fios que estão soltos, dessa maneira aqui, e vai subir eles até quase lá em cima, a beiradinha do último nó duplo que a gente fez. Mas a gente vai dar um distanciamento de 3 centímetros para começar a colocar cada um desses fios aí no bastidor. E para isso a gente vai passar a pontinha de um dos fios por cima do bastidor e vai vir aqui puxando por dentro do espaço que se forma e vai puxando até o final
da pontinha desse fio aí que a gente está utilizando. A gente vai repetir o mesmo processo 2 vezes com cada fio. A gente segura esse fio lá em cima no bastidor para que ele não solte e vai vir com a pontinha dele novamente, passar por cima do bastidor e depois por dentro. Depois é só ir puxando ali a ponta dos fios até unir ele lá em cima. E a gente vai vir e vai pegando cada uma das extremidades aqui desse bastidor, basicamente, e repetindo o mesmo processo. Com isso, a gente vai apoiar a nossa peça para que a gente possa fazer o mesmo processo com os demais fios de forma mais tranquila. Então, eu vim agora com um fio do lado esquerdo, paralelo ao que a gente tinha feito, passei por cima do bastidor que a gente está utilizando e depois por dentro. E agora eu tô dando a segunda volta nele, sempre a gente vai precisar dar 2 voltas em cada fio para que realmente ele fique bem firme. E segura lá em cima esse fio quando a gente estiver trabalhando com ele no bastidor. Agora a gente vai girar essa peça e vai repetir o mesmo processo aqui, só que agora com os fios paralelos aqui da parte de trás. Então a gente vem, pega um dos fios, passa por cima do bastidor e depois por dentro aqui vai puxando até a ponta realmente desse fio. Depois que a gente puxa até o final dela, a gente apoia lá em cima, segura e vem com o dedo aqui firmando e dá mais uma volta, sempre passando por cima do bastidor e depois por dentro da volta que se forma e apoiando lá em cima esse fio no bastidor. Agora a gente vem com um outro fio para fechar aqui esses primeiros 4 fios que a gente está apoiando no bastidor. Repito o mesmo processo por cima, aqui, depois a pontinha por dentro, vai puxando até o final desse fio e aperta ele lá em cima para que fique realmente bem acomodado no bastidor. Agora a nossa peça vai estar dessa forma aqui e a gente vai repetir o mesmo processo com os demais fios até o final deles. Então a gente vem com o próximo fio, vai novamente passando ele por cima aqui do bastidor e depois por dentro, vai puxando cada uma dessas pontas e firmando para que cada uma delas vá ficando ali com o distanciamento que a gente deu inicial de média 3 centímetros de distância até o bastidor. A gente vai repetir esse mesmo processo com o mesmo fio 2 vezes sempre, tá? Sempre 2 voltas com o mesmo fio. Vocês viram que a gente foi trabalhando os nós duplos com 4 fios sempre. Então, o mais importante é que aqui na hora de acomodar eles no bastidor, a gente vá deixando esses 4 fios mais próximos, os vizinhos, né? Cada um mais próximo um ao outro, porque depois disso a gente vai acomodar mais fios. Então, à medida que a gente vai deixando esses fios que a gente trabalhou um ao lado do outro, a gente vai deixando alguns espaços entre eles, e esses espaços são os que vão ser preenchidos com novos fios. Depois que a gente tiver prendido cada um dos fios, a nossa peça vai estar dessa forma aqui e agora a gente vai precisar acrescentar novos fios para dar mais volume a essa peça. Então a gente vai vir com todos os fios que a gente cortou com 2,30 metros, que no caso foram 16 fios, a gente vai dobrar eles ao meio unindo as pontas e colocar nesses espaços vazios aqui que estão ao longo da peça. Então a gente vai passar esse fio dobrado por trás do bastidor, abre essa dobra que se forma e puxa os fios soltos aqui por dentro dela. A gente segura lá em cima no bastidor para que esse fio não solte, tá? E a gente conseguir realmente puxar as pontas de forma igual. Segura ele lá em cima e vai apertando esse nó aí, montando ele
no nosso bastidor. Depois disso, a gente une ele aos fios laterais e repete o mesmo processo com os demais fios. Em cada um desses espaços vazios que a gente deixou na peça, a gente vai precisar colocar 4 fios desses que a gente cortou com 2,30 metros. No total, como são 4 partes, vazias, a gente vai utilizar então 16 fios de 2,30 metros no total desses espaços vazios. Então, depois que a gente tiver acrescentado os 16 fios de 2,30 metros na peça, ela vai estar dessa forma aqui, com todos os fios unidos aí e o bastidor coberto com cada um desses fios. E agora a gente vai dar continuidade à nossa peça e vai passar para a segunda parte dela. E nessa segunda parte a gente vai trabalhar com o nó em DNA, o nó espiral, e a gente vai separar 4 fios sempre também e repetir basicamente o início do mesmo processo do nó duplo. A gente vai passar o fio da direita por cima dos outros, o da esquerda vem por cima deles e passa por dentro e sobe com esse fio lá em cima. Agora a diferença é que ao invés de começar pela esquerda, a gente vai continuar aqui com o fio da direita por cima dos outros, o da esquerda vem por cima dele, passa esse fio lá para trás e puxa aqui pelo espaço que se formou do lado direito, tá? Agora a gente vai repetindo o mesmo processo com o fio do lado direito, depois o fio da esquerda vem por cima dele, passa pelo voltinho que se forma do lado direito e aperta esse nó lá em cima, tá? Repetindo o mesmo processo com o fio da direita por cima, o da esquerda vem por cima dele, joga lá para trás e puxa aqui pelo espaço que se formou do lado direito. À medida que a gente for fazendo, ela já vai dando voltinhas, a gente pode girar essa peça, tá? Aqui a gente fez 4 unidades, a gente vai fazer mais 4. Pega o fio da direita ainda, mesmo que você já tenha girado essa peça, eu vou continuar trabalhando sempre com o fio da direita, tá? Então a gente vem com o fio da direita, passa por cima dele, o da esquerda vem por cima do fio da direita e joga lá pra trás e vai puxando. À medida que a gente for fazendo, ela vai dando umas voltas realmente e vai se formando o nó DNA. Aqui a gente está dando a sequência com 7 nós e a gente vai precisar fazer mais um para finalizar 8 nós em espiral. A gente pode sempre ir apertando bastante esse fio lá em cima, esse nó, para que ele fique bem acomodado e a peça realmente vá dando esse formato de DNA. Agora venho com os outros 4 fios aqui vizinhos a esses que a gente trabalhou e vai repetir basicamente o mesmo processo. Passa o fio da direita por cima dos outros, o da esquerda por cima dele, depois por dentro da voltinha que se formou do lado direito. Sobe com esse nó bem lá em cima aqui e a gente fez um nó em espiral. Agora a gente vai fazer o segundo nó, repetindo o mesmo processo basicamente. Vem com esses fios das extremidades e puxa elas aqui no sentido oposto, acomodando esse nó lá em cima. E vamos continuar esse processo até chegar novamente a 8 nós aqui em espiral. Vocês vão ver que basicamente na metade desses nós, entre 4 nós, é onde ela começa a se formar ali o DNA, essa forminha de espiral. Então aqui os 4 nós em seguida são os que vão finalizar essa voltinha que a gente precisa ali dessa sequência de nós. Agora que eu finalizei os 8 nós, eu vejo aí se eles estão acomodados basicamente na mesma altura, ou se eu preciso apertar um pouquinho esse nó para que eles fiquem realmente na mesma altura, porque isso vai fazer diferença ao decorrer da peça. Agora eu vou dar continuidade aqui nas laterais com todos esses fios.
Então a gente vai finalizar a nossa primeira parte aqui de nós em espiral. A gente vai precisar de 2 e vai continuar produzindo esses nós aqui até chegar também a essa sequência final. E para isso a gente vai unir os 2 fios do nó espiral que a gente fez com os 2 fios vizinhos do outro nó. E a gente vai formar assim um novo nó em espiral central. A gente vai repetir esse processo passando o fio da direita por cima deles, o fio da esquerda vem por cima dele, passa por trás e se forma lá em cima o primeiro nó. A gente acomoda ele bem rente com a primeira sequência que a gente fez lá em cima. A gente tem aqui o primeiro nó, então a gente continua dando sequência aqui até chegar a 8 nós em espiral. É sempre muito importante que a gente vá prendendo esse fio realmente, apertando esse nó, para que ele vá dando esse sentido de nó em espiral, de nó em DNA. À medida que a gente vai fazendo, a gente vai aqui, ó, girando a peça e a gente continua com a mesma sequência. Pega o fio do lado direito, passa por cima dele, o da esquerda vem por cima do fio, joga ele por trás e puxa pela voltinha que se formou do lado direito e continua essa mesma sequência aqui até chegar também a 8 nós em espiral. Com isso, no final, a gente vai ter essa segunda parte da nossa árvore de Natal com 16 nós em espiral. À medida que eu for fazendo, eu posso ir contando aqui para ver se eu realmente fiz os 8 nós. E para isso é só saber quantos fios a gente tem aqui na horizontal para saber quantos nós a gente deu. Então aqui eu contei os 8, agora eu fiz essa sequência aqui de nó em espiral e vou vir com os fios das laterais deles, unindo aqui os últimos nós em espiral que a gente tinha feito na fileira anterior. E agora a gente vai dar então o primeiro nó nessa segunda sequência aqui que a gente está produzindo. E esse primeiro nó a gente precisa fixar ele bem para que ele fique bem rente com o da fileira anterior e fique parecendo como se fosse realmente uma continuação dele, só que agora com os fios centrais unindo os nós da primeira fileira. Depois que a gente tiver feito toda essa sequência, a nossa peça vai estar dessa forma aqui, com todos os nós em espiral finalizados. Aqui eu afasto para vocês verem um pouquinho melhor como é que ela já tá linda assim. E agora a gente vai começar a fazer a terceira parte. E para isso, a gente vai vir com um novo bastidor, tá? A gente vai unir as pontas aqui dos fios. Vai pegar agora o bastidor de 20 centímetros e passar esses fios por dentro dele. E assim como a gente fez aqui em cima com o bastidor, a gente vai fazer o mesmo processo aqui embaixo para prender cada um desses fios nesse segundo bastidor. A diferença é que no de cima a gente deu um espaço aqui entre, né, os fios e o bastidor, e nessa segunda parte não, a gente vai deixar ele bem rente aqui com o último nó que foi dado. Então a gente posiciona o bastidor bem rente com o último nó, vem com o primeiro fio e passa por cima dele, por cima do bastidor e depois por dentro aqui do espaço que se forma, aperta ele lá em cima e vem segurando esse fio para que ele não solte. Agora a gente vem dando a segunda volta para realmente firmar esse nó. E a gente passa novamente o fio por cima do bastidor e depois por dentro, vai puxando até o final ali, até a ponta do fio e acopla ele lá em cima. E para fazer isso, a gente pode ir girando a peça e ir pegando novamente os fios que são paralelos ao fio que a gente trabalhou, para que a gente consiga trabalhar de uma forma melhor na peça e não fique deixando um lado mais para cima, outro mais para baixo. Então eu vou pegar a outra extremidade do outro lado, eu girei a peça e vou vir com o fio novamente, passando por cima do bastidor. Depois eu venho e puxo ele aqui por dentro, firmo esse fio lá em cima, bem rente com o último nó que foi dado, e para finalizar eu venho e dou a segunda voltinha com esse mesmo fio. Agora eu posso dar um distanciamento de mais ou menos 3 nós desse aqui em espiral e vir fazendo o mesmo processo com os próximos fios. Dessa forma a gente vai
unindo cada um deles e fica mais fácil saber o distanciamento que a gente vai ter que dar entre cada um desses fios. Porque no final, à medida que a gente for preenchendo ali o bastidor com todos esses fios, enrolando eles, né, no bastidor, a gente vai deixar um espacinho entre cada uma dessas unidades para que a gente consiga acoplar novos fios aí na peça. Depois que a gente tiver fixado cada um dos fios aí no bastidor, ele vai ficar dessa forma. E agora a gente vai precisar de 12 fios de 1,40 m que a gente cortou, dobrar eles ao meio e acrescentar nesses espaços que se formaram aí na peça, para preencher ela e cobrir todo esse bastidor. Então a gente vai repetir esse processo da mesma forma que a gente fez com o bastidor de cima, dobrando esses fios ao meio, passando ele por trás, e depois aí por dentro da volta que se forma e fixando cada um desses fios aí no bastidor. Agora que a gente posicionou todos os fios extras, a gente vai vir com a trena ou fita métrica e dar um distanciamento entre a base do bastidor até embaixo nos fios soltos de 3 centímetros, tá? Pra gente começar a dar nosso primeiro nó duplo. E para esse nó, eu sigo a mesma sequência, passando o fio da direita por cima dos outros e depois o fio da esquerda que vem por cima dele, tá? E jogo esse fio da esquerda lá pra trás pela voltinha que se forma do lado direito. Agora, como esse é um nó duplo, a gente vai aqui conferir o distanciamento de 3 novamente, tá? Abaixa um pouquinho caso precise, vai conferindo aí certinho novamente para que ele fique com o espaçamento que a gente precisa. E agora a gente vai vir com o fio da esquerda por cima dos outros, o da direita vem por cima dele, joga para trás e puxa pela voltinha que se formou do lado esquerdo. Esse nó mesmo que a gente fez lá em cima, no início aí da nossa trama, a gente deu esse distanciamento e agora a gente vai repetir o mesmo processo com os outros 4 fios aqui vizinhos, tá? Começando pelo fio da direita, passa por cima dos outros, confere o distanciamento, vem com o fio da esquerda, passa por cima dele, depois o da direita, vem por cima do fio da esquerda e joga lá para trás e prende esse nó aqui lá em cima, prestando atenção no distanciamento, conferindo se ele tá realmente com o mesmo distanciamento do nó anterior. E a gente vai seguir essa sequência aqui ao longo dessa primeira fileira. Depois que a gente tiver feito esse mesmo processo, a nossa peça vai estar dessa forma aqui, com essa primeira fileira de nós duplos. Agora a gente dá um distanciamento de 3 centímetros novamente e repete o mesmo processo, unindo aqui os fios dos nós duplos de cima, tá? Para fazer o novo nó duplo central. A gente vai aqui dar esse primeiro meio nó e a gente vem conferindo se a gente deu o distanciamento realmente de 3 centímetros. E feito isso, a gente finaliza esse primeiro nó. Agora a gente vem com os 4 fios aqui das laterais, os vizinhos ao nó que a gente fez e repete o mesmo processo fazendo um novo nó duplo. A gente dá continuidade nos nós duplos aqui nessa segunda fileira e depois de feito isso, a gente vai para a terceira fileira e repete o mesmo processo. Agora que a gente fez a sequência de 3 fileiras de nós duplos espaçados, a gente vem e junta todos esses fios e vem novamente com um bastidor, agora um bastidor de 25 centímetros e vai firmar cada um desses fios. Como agora a gente tem mais fios, eles vão praticamente já preencher todo esse bastidor. Então nessa última fileira a gente já não vai mais precisar acrescentar nenhum fio, porque os fios que a gente já tem aqui, que a gente já trabalhou, vão ser suficientes para cobrir toda a extensão do bastidor. A gente vai posicionando cada um deles aqui da mesma forma que a gente fez com os outros bastidores, passando cada um dos fios 2 vezes por cima e depois por dentro do bastidor e firmando. E assim como a gente fez no segundo bastidor, a gente está fazendo aqui no terceiro, ele bem rente com o último nó que foi dado. A gente não vai dar espaçamento, a gente vai deixar esse bastidor bem rente com o último nó. Depois que a gente já tiver prendido cada um desses fios, todos os fios, a gente pode ir só espaçando e adequando cada um deles para que realmente eles tenham preenchido todo o bastidor e não fique mais aparecendo nenhuma parte dele. Feito isso, a gente vem com a trena ou fita métrica novamente e vai dar um distanciamento aqui
do bastidor até o final, onde eu quero cortar essa peça para finalizar ela. E esse distanciamento não vai ser aqui debaixo do bastidor, mas sim na parte superior dele. Então a gente vai posicionar aqui a nossa trena na parte superior do bastidor e marcar 10 centímetros aqui de distância. E fazer o corte aqui das franjas, o corte dessa peça para finalizar ela. À medida que a gente for fazendo, a gente vai conferindo novamente para ver se tá aí com os 10 centímetros de distanciamento. E vai dando continuidade no corte até finalizar toda a peça e ter cortado todos os fios, todas as pontinhas soltas. E depois de feito os cortes, a peça vai estar dessa forma e a gente vai vir com as bolinhas de madeira para colocar cada uma delas. Para facilitar esse processo, a gente pode ir enrolando as pontinhas para que fique mais fácil colocar as bolinhas nela. E aqui eu fui colocando as bolinhas e dando um espaçamento de 4 fios entre elas. Então, a cada 4 fios eu coloquei uma bolinha. Então, no final, a nossa árvore de macramê ficou pronta e dessa forma aqui fica uma árvore linda, super diferente para você fazer aí para sua casa nesse Natal. Aqui eu coloquei em um galho de madeira mais rústico que deixou a peça muito mais natural e eu vou colocar aqui na descrição também onde vocês podem conseguir esses galhos, mas também dá para colocar em mão francesa ou onde mais você desejar. Então, se você gostou desse tutorial e quer aprender a fazer essa peça, me conta aqui nos comentários o que você achou e me ajuda curtindo e compartilhando esse vídeo com mais pessoas.